Em 29 de abril de 1945, aproximadamente às 4 horas, o SS Gruppenführer Hans Baur estava na antecâmara do Führerbunker em Berlim, segurando um plano de voo que nenhuma aeronave jamais executaria. O ar do bunker estava espesso com os gases de escape de diesel do gerador de ventilação. A artilharia abafada do 8º Exército de Guarda Soviético atingia o Tiergarten a 600 metros de distância, e a jaqueta de voo de couro de Baur ainda estava úmida da caminhada acima do solo que ele havia feito 1 hora antes, quando a chuva sobre Berlim caía através da fumaça. A memória popular se fixou em uma forma limpa. O círculo interno de Hitler terminou no bunker em 30 de abril. Os sobreviventes são uma nota de rodapé. O piloto, quando aparece como uma frase. O registro arquivístico contradiz isso em todas as camadas mensuráveis. Baur havia registrado 277 voos pessoais com Hitler desde fevereiro de 1933, registrados em seu arquivo de serviço da Luftwaffe, no Bundesarchiv Militärarchiv em Freiburg, sob Pers 6/177. Ele havia sido promovido a SS Gruppenführer em 20 de abril de 1945, 10 dias antes da morte de Hitler. Ele foi nomeado no testamento político de Hitler, e ele carregou para fora do bunker, em uma pasta de couro selada, o que mais tarde disse aos interrogadores do NKVD serem os documentos pessoais de Hitler. A cascata atrás dele tinha 12 anos de duração. 9 de fevereiro de 1933, Munich Oberwiesenfeld, seu primeiro voo como piloto de Hitler, em um Junkers Ju-52 registrado de 2600, o Immelmann II. Março de 1939, Prague-Ruzyń, o pouso na capital tcheca após o desmembramento da Tchecoslováquia. 22 de junho de 1941, Rastenburg, o transporte matinal para Wolfschanze no primeiro dia da Barbarossa. 20 de julho de 1944, o mesmo aeródromo, quando a explosão da cabana de reuniões detonou a 800 metros de onde ele estava. 22 de abril de 1945. Berlin-Gatow, o último Focke-Wulf. É dabei o 200 Condor da esquadrilha de correio preparado para um voo que Hitler se recusou a fazer. E então a ordem que Baur recebeu nas primeiras horas de 29 de abril de 1945, encontrar uma aeronave e preparar-se para retirar Hitler de Berlim. Uma ordem que já era, por qualquer métrica de combustível, pista e espaço aéreo soviético, impossível de executar. Hans Baur, o veterano da Lufthansa que se tornou o aviador pessoal de Hitler. Hans Baur tinha 35 anos. Era robusto, direto, bávaro, um veterano condecorado do Serviço Aéreo Imperial e o piloto comercial mais realizado do sul da Alemanha. Havia nascido em 19 de junho de 1897 em Ampfing, uma pequena cidade bávara a leste de Munique. Havia voado na Bayerische Fliegertruppe durante a Primeira Guerra Mundial, acumulando 9 vitórias aéreas confirmadas com a Bavarian Jagdstaffel 1C, registradas no registro do Serviço Aéreo Imperial Alemão. Sobreviveu à guerra, sobreviveu à desmobilização, e em 1922 estava voando rotas postais Munique-Viena-Constantinopla para a Bayerischer Luftleute, uma das companhias aéreas predecessoras que se consolidariam na Deutsche Lufthansa AG. Quando Hitler se tornou chanceler da Alemanha em janeiro de 1933, Baur já havia registrado mais de 1 milhão de quilômetros como piloto comercial. O arquivo corporativo da Lufthansa em Frankfurt registra suas rotas. O arquivo de pessoal Pers 6/177 em Freiburg registra sua patente, suas promoções, suas liberações médicas. Ele era um profissional. Esse era o ponto. Hitler não o selecionou por ideologia. A seleção passou pela reputação técnica. Os primeiros anos do regime precisavam de um aviador em quem se pudesse confiar com o clima, com voos noturnos, com o tipo de pousos bávaros sob nuvens baixas que matavam pilotos inferiores. Baur era o homem que os círculos de aviação do sul da Alemanha mencionavam quando a pergunta era feita. Ele havia ingressado cedo no NSDAP, o índice de cartões de filiação do NSD. AP no Bundesarchiv em Berlin-Lichterfelde mantém o registro,
Mas a filiação precoce ao partido era, para os propósitos do regime em 1933, um detalhe útil em vez de decisivo. O detalhe decisivo era o diário de voo. Em fevereiro de 1933, na pista de Munich-Oberwiesenfeld, Baur assinou o contrato que o tornou piloto pessoal do chefe do governo alemão. A aeronave designada a ele era um Junkers Ju 52/3M trimotor, registro D 2600, ao qual foi dado o nome pessoal Immelmann II, em homenagem ao as da Primeira Guerra Mundial, Max Immelmann. O cockpit havia sido modificado. Um compartimento de rádio separado havia sido instalado. Um piso reforçado havia sido especificado. A partir do momento em que Baur assumiu os controles, a aeronave deixou de ser simplesmente transporte. Tornou-se um escritório móvel de Estado. Aqui está a parte que o enquadramento popular esquece. O registro documental da carreira pré-1933 de Baur, de seu contrato, de seus diários de voo, de seu caminho de promoção através da Lufthansa e da Luftwaffe, existe em detalhes granulares. O enquadramento do piloto misterioso na biografia média de Hitler é compressão editorial, não ausência arquivística. O arquivo em Freiburg está aberto. O arquivo da Lufthansa está aberto. O índice inicial de cartões do NSDAP foi digitalizado. Nada disso está escondido, apenas foi deixado sem leitura. O que ele ainda não podia saber, subindo através da camada de nuvens alpinas em uma manhã de 1934, era que o cockpit daquela aeronave se tornaria, pelos 12 anos seguintes, o único cômodo no Reich onde Hitler alguma vez dormiu sem ser perturbado. 12 anos no ar, os voos que mapearam a ascensão do Reich. Em 9 de fevereiro de 1933, 10 dias após a nomeação de Hitler como chanceler, Baur assinou o contrato que o tornou piloto pessoal do chefe do governo alemão. O contrato era renovado anualmente. Nunca foi rompido. A partir de 1933, toda grande decisão política e militar tomada por Hitler era precedida ou seguida por um voo pilotado por Baur. O padrão pode ser reconstruído até a hora. O calendário político e o diário de voo se alinham com a precisão de um horário ferroviário. A progressão das aeronaves está documentada. O Junkers Ju 52/3M Immelmann II transportou Hitler de 1933 até 1939. Em 1939, o regime adquiriu um Focke-Wulf FW-200 Condor, o tipo quadrimotor de longo alcance, e o configurou como transporte pessoal de Hitler. Foi dado a ele o nome Immelmann III e um registro militar no código de bloco C, e que a Luftwaffe atribuía às aeronaves governamentais. A cabine foi reconfigurada. Um piso blindado para o cockpit foi especificado. Um assento de paraquedas reforçado foi instalado para Hitler. Um compartimento de rádio separado foi adicionado. A série RL do Bundesarchiv Militärarchiv mantém os registros operacionais. Em 1941, Baur comandava a Reichsregierungsstaffel, a esquadrilha governamental, uma unidade cujo propósito inteiro era o movimento da liderança sênior do regime através de uma guerra em expansão. Berchtesgaden, Munique, Rastenburg, Vinícius, o quartel-general Werwolf na Ucrânia, que recebeu Hitler no verão de 1942. Smolensk, Berlim-Tempelhof, Berlim-Gatow. Cada local de pouso aparece nos registros operacionais sobreviventes. Cada um carregava um copiloto. O mais graduado deles era o Major Georg Betz. Mais de 200 voos documentados com Hitler nos controles. Desvios meteorológicos para Munich-Rien. Chegadas noturnas em Tempelhof sob condições de blackout, restrições de comunicação que forçavam o piloto a descer a altitudes específicas antes que uma transmissão codificada pudesse ser enviada. Na manhã de 20 de julho de 1944, Baur estava no aeródromo da Wolfschanze, a 800 metros da cabana de reuniões onde a bomba de Stauffenberg detonou. O arquivo investigativo do Bundesarchiv Militärarchiv sobre o complô registra sua presença nominalmente. Ele não foi testemunha da explosão em si.
Foi testemunha do que veio depois: o pânico de segurança, o redirecionamento de oficiais superiores, a súbita contração do círculo de aviadores confiáveis do regime. Aqui está a realidade operacional que a biografia padrão comprime. Bauer era o único homem fora da equipe de secretariado de Hitler que sabia diariamente onde o Führer estaria fisicamente em qualquer hora determinada. O cronograma passava pelo cockpit antes de passar por qualquer outra pessoa. Bormann não tinha essa informação nesse nível de granularidade. O comando da Wehrmacht não tinha essa informação nesse nível de granularidade. O diário de voo tinha. O diário de voo é aquilo em que a reconstrução ocidental do pós-guerra dos hábitos de movimentação de Hitler de fato se apoiou sem sempre dar crédito. Em 1944, a esquadrilha de correio foi reorganizada na Führer Kurierstaffel, uma unidade menor e dedicada. Bauer a liderou. Na primavera de 1945, a guerra aérea aliada sobre o Reich havia colapsado o raio operacional de cada aeródromo em sua rotação. Tempelhof não era mais confiavelmente operacional. Gatow havia sido danificado. O FW-200 Condor, que havia transportado Hitler desde 1939, havia sido dispersado. Na manhã de 22 de abril de 1945, toda a aeronave que Bauer já havia pilotado para Hitler estava destruída, capturada ou aterrada, e a pista em Gatow ainda estava por mais algumas horas em mãos alemãs. O Führerbunker, a fuga e a perna que encerrou a carreira de voo de Bauer. Hans Bauer tinha 47 anos. Estava cansado, ligeiramente acima do peso, condecorado 3 vezes, e na noite de 28 de abril de 1945, o 8º Exército de Guardas soviético estava a 400 metros do poço de ventilação do bunker. O bunker tinha sido o seu ambiente de trabalho durante quase 2 semanas. Ele movia-se entre o Vorbunker superior e o Führerbunker inferior, carregando horários de voo, cálculos de combustível e relatórios sobre o estado das pistas para uma operação aérea que já não tinha pista. Na noite de 28 de abril, Hitler chamou Bauer ao escritório privado do Führerbunker. A conversa está registrada no testemunho de Bauer, supervisionado pela NK, VD em 1955, e nas suas memórias de 1956, Ich flog mächtig der Erde, publicadas em Kempten. Os 2 registros não coincidem em todos os adjetivos, mas coincidem nos factos operacionais. Hitler perguntou se uma aeronave poderia ser levada para o centro de Berlim. Bauer respondeu em detalhe técnico que um Fieseler Fi 156 Storch, o pequeno avião de ligação de descolagem curta, poderia aterrar na East-West Axis Strasse, a ampla estrada cerimonial através do Tiergarten que o regime tinha alargado na década de 1930 para desfiles militares. Ele já tinha organizado tudo. A aeronave estava em Heschling. O piloto estava à espera. Hitler recusou. A recusa é o ponto de viragem. A partir daquele momento, Bauer já não era um piloto. Era um homem dentro de um edifício à espera que o edifício caísse. Em 30 de abril, os soviéticos entraram no jardim da chancelaria do Reich acima dele. Hitler não saiu vivo do bunker. O Reich, em qualquer sentido institucional, terminou naquele jardim naquela tarde. Na noite de 1º de maio de 1945, Bauer juntou-se ao grupo de fuga que deixou o bunker pela saída da Wilhelmplatz. O grupo incluía Martin Bormann, o esse Sturmbannführer Otto Günsche, Heinz Linge e outros cujos nomes entram no registro soviético nas semanas seguintes. Moveram-se para norte em direção à estação Friedrichstrasse e depois atravessaram a ponte Weidendammer sob fogo. O percurso é reconstruído no testemunho adjacente aos julgamentos registrado pela RGVA em Moscovo e na reconstrução de Trevor Roper de 1947 em The Last Days of Hitler, que se baseou nos sobreviventes que escaparam para o oeste. O major Georg Betz não sobreviveu à noite. Bormann foi visto pela última vez por Bauer perto da Lehrterbahnhof, num contexto que o registro do pós-guerra passou décadas a tentar fixar com precisão. O próprio Bauer foi ferido na parte inferior da perna direita por estilhaços durante a travessia da ponte.
continuou a mover-se. Levava uma pasta de couro que mais tarde disse aos interrogadores soviéticos conter os papéis pessoais de Hitler. A pasta e o seu conteúdo nunca foram catalogados publicamente na totalidade, e o que sobrevive da descrição encontra-se dentro da série de arquivos da RGVA sobre os sobreviventes do bunker. Na manhã de 2 de maio de 1945, Bauer estava na cave de um edifício perto da Lehrter-Bahnhof, com a ferida da perna a sangrar para dentro de um uniforme de voo rasgado. Soldados soviéticos entraram na cave pouco depois do amanhecer. Identificou-se em bom alemão como o piloto pessoal de Adolf Hitler. A reação da patrulha soviética não foi aquilo que a dramatização pós-guerra do momento geralmente sugere. No início, eles não compreenderam quem tinham capturado. O reconhecimento veio horas mais tarde, depois de o ferido esse Gruppenführer ter sido encaminhado para uma unidade de contra-espionagem Smersh. Naquela noite, o arquivo sobre Hans Bauer tinha sido aberto em Moscovo. Não seria encerrado durante 50 anos. O que estava dentro daquela pasta e o que aconteceria a Bauer nos 10 anos seguintes não seria conhecido pelo público ocidental até que 2 décadas separadas terminassem. 10 anos sob custódia soviética, o interrogatório que mapeou um regime. Em 2 de maio de 1945, numa cave perto da Lehrter-Bahnhof, soldados soviéticos encontraram esse Gruppenführer ferido, que lhes disse, em bom alemão, que era o piloto de Hitler. Em 36 horas, ele encontrava-se dentro de um hospital de campanha soviético. A ferida na perna não tinha sido tratada. A parte inferior da perna direita foi amputada por cirurgiões militares soviéticos em maio de 1945. Sobreviveu à cirurgia. Foi transferido num vagão ferroviário selado para Moscovo no início do verão. O destino era a Lubyanka. Da Lubyanka foi transferido para Butyrka, depois para leste até a prisão central de Vladimir, 175 quilômetros a leste de Moscovo. Vladimir foi o local onde a inteligência soviética reuniu aquilo que os historiadores passaram a chamar de corte de sobreviventes do bunker. Heinz Ling, o criado pessoal de Hitler, estava lá. Esse Sturmbannführer, Otto Günsche, estava lá. A corte foi mantida separada, interrogada em paralelo e corroborada cruzadamente consigo própria. O arquivo de interrogatórios sobre Bauer estende-se por milhares de páginas. Está guardado na RGVA em Moscovo sob a série de arquivos 1361. Mais de 100 sessões de interrogatório estão documentadas. O nome do interrogador principal aparece no arquivo. As perguntas são operacionais, não são ideológicas. Os soviéticos queriam o cronograma, queriam os horários de voo, os aeródromos, os códigos de chamada, os nomes de cada passageiro, as conversas políticas que Bauer tinha ouvido na cabine, as datas, o clima, as cargas de combustível. Queriam saber o que estava dentro da pasta. Bauer falou. Ele falou durante 10 anos. Entre 1948 e 1949, a inteligência soviética reuniu o testemunho de Bauer e Linde num único documento preparado pessoalmente para Stalin. Tornou-se conhecido internamente como o Livro de Hitler. Era uma reconstrução da vida cotidiana de Hitler a partir da perspectiva dos 2 homens que tinham estado mais próximos dele nos anos finais, o criado que o vestia e o piloto que o transportava. O documento foi classificado, permaneceu nos arquivos soviéticos durante meio século, foi desclassificado em etapas na década de 1990 e publicado em inglês em 2005 por Heinrich Eberle e Matthias Uhl sob o título The Hitler Book. Esta é a reviravolta estrutural que a narrativa anglófona do pós-guerra nunca assimilou completamente. A supressão do testemunho de Bauer não foi uma conspiração. Foi geografia arquivística da Guerra Fria. A reconstrução ocidental dos últimos dias de Hitler foi construída por Trevor Roper a partir dos sobreviventes que escaparam para o oeste e dos interrogatórios britânicos e americanos realizados no final de 1945 e em 1946. A reconstrução soviética foi construída a partir dos sobreviventes capturados no leste, Bauer, Linge, Günsche, e mantidos em Moscovo. 2 registros paralelos, 2 arquivos, uma cortina de ferro entre eles. Os registros não se encontraram até a década de 1990, e quando finalmente se encontraram, confirmaram-se mutuamente em vez de se contradizerem.
Acrescentaram granularidade, datas, voos nomeados, passageiros nomeados, conversas nomeadas, ainda não foram totalmente integrados na biografia popular de Hitler. Em 1950, um tribunal militar soviético condenou Baur por crimes de guerra. Foi sentenciado a 25 anos. Cumpriu mais 5 anos e meio. Em 10 de outubro de 1955, com a última coorte de prisioneiros alemães libertada sob o acordo Adenauer-Bulganin, Baur desceu de um comboio em Friedland, o campo de repatriação da Alemanha Ocidental na Baixa Saxônia. Tinha 58 anos. Faltava-lhe uma perna. Carregava dentro da cabeça uma década de testemunhos que nunca tinham sido ouvidos a oeste do Elba. A série Bundesarchiv ZA2 contém os registros dos debriefings. O primeiro serviço de inteligência da Alemanha Ocidental, a organização Gehlen, predecessora da BND, interrogou detalhadamente os retornados de outubro de 1955. O debriefing de Baur está no arquivo. Não é classificado. Não está classificado há décadas. Quando Baur desceu daquele comboio, a única pergunta na Alemanha Ocidental de 1955 era se alguém queria ouvi-lo. Herrsching am Ammersee, os tranquilos 38 anos do piloto. Em Herrsching am Ammersee, uma pequena cidade bávara, à beira do lago, 35 quilômetros a sudoeste de Munique, um homem com uma perna viveu durante 38 anos numa casa modesta com vista para a água e escreveu, deu entrevistas e respondeu às perguntas dos procuradores até a sua morte em 1993. A cidade é agora uma comunidade de passageiros pendulares. Naquela época, era um lugar mais silencioso. O lago é longo, estreito, glacial, e em certas horas do inverno é o tipo de silêncio que faz as casas ao redor parecerem desligadas do país à sua volta. Em 1956, no ano seguinte ao seu regresso, Baur publicou as suas memórias. O título era Ich flog mächtig der Erde. Foi publicado pela editora Propster, em Kempten. Era um livro de memórias de voo. Descrevia os aeródromos, o clima, os passageiros, os desvios, as especificações técnicas do JU-52 e do FW-200. Descrevia o bunker, descrevia a fuga, descrevia, na linguagem que um antigo piloto utiliza, a realidade operacional de mover o chefe de Estado da Alemanha nazi de uma pista para outra durante 12 anos. O mercado para memórias de SS Gruppenführer na Alemanha Ocidental em 1956 não era grande. O livro circulou discretamente. Foi analisado em publicações especializadas de aviação. Não foi proibido, não foi promovido. Saiu de circulação e voltou a ser impresso, e saiu novamente ao longo das 4 décadas seguintes. Em 1958, procuradores da Alemanha Ocidental recolheram um testemunho complementar dele no contexto das investigações sobre a conduta da liderança superior do regime. O testemunho entrou no registro do Bundesarchiv, corroborou do lado ocidental aquilo que ele já tinha dito aos soviéticos do lado oriental. Os dois registros alinharam-se. Historiadores especializados visitaram-no. Anton Joachim Staller entrevistou-o para a pesquisa que se tornaria Hitlers Ende, publicado pela Herbig em 1995. As entrevistas são citadas pelo nome. Werner Maser trabalhou com o registro de Baur na sua própria obra publicada. Os registros de voo foram correlacionados com o calendário político. O testemunho do bunker foi correlacionado com os testemunhos de Linge e Gunsche, que estavam a ser libertados em paralelo da custódia soviética e dos arquivos de debriefing da Alemanha Ocidental. Hans Baur morreu em 17 de fevereiro de 1993, aos 95 anos, em Herrsching. O Standesamt Herrsching mantém o registro de óbito. Ele sobreviveu a quase todas as outras testemunhas seniores da vida cotidiana de Hitler. Em 1992, a RGVA tinha começado a desclassificar a série de arquivos 1361. Em 2005, Eberle e Uhl publicaram The Hitler Book em inglês com a Public Affairs nos Estados Unidos e a John Murray no Reino Unido, baseando-se em Baur, em Linge e na reconstrução soviética que Stalin tinha recebido em 1949.
60 anos após a sua captura, o seu testemunho estava finalmente disponível para leitores anglófonos. Aqui está o que a narrativa popular não absorveu. O registro completo sobre Baur é uma sequência arquivística completa. Carreira pré-1933, aberta na Lufthansa e em Freiburg. 12 anos de registros de voo, abertos na série RL do Bundesarchiv Militärarchiv. 10 anos de interrogatórios da NKVD e da MGB, abertos na RGVA, as memórias de 1956, publicadas, disponíveis em bibliotecas. O testemunho judicial de 1958, na série Bundesarchiv ZA2. As entrevistas de historiadores da década de 1990, citadas em livros acadêmicos publicados com números ISBN. O registro de óbito no Registro Civil Bávaro, o que hoje está nas prateleiras da RGVA em Moscovo, do Bundesarchiv em Koblenz e nos catálogos publicados de 3 diferentes editoras acadêmicas não é um registro desaparecido. É um registro completo. Em Herrsching, no final da década de 1980, um velho com uma perna sentava-se perto do lago. Tinha sido o piloto pessoal do chefe de Estado alemão durante 12 anos. Estivera dentro do Führerbunker na noite em que Hitler o chamou para perguntar sobre um Fieseler Storch na East-West Axis. Tinha sido retirado de uma cave perto da Lehrterbahnhof em 2 de maio de 1945, com uma pasta de couro ao seu lado. Passou 10 anos sob custódia soviética e respondeu a todas as perguntas que os interrogadores lhe fizeram. Voltou para casa, escreveu tudo, deu entrevistas, sentou-se perante os procuradores e esperou. O historiador Anton Joachim Staller, depois de passar anos dentro daquele testemunho, escreveu que o piloto tinha dito a verdade e que quase ninguém fora do arquivo a tinha lido. A ordem que Baur preparou às 4 horas de 29 de abril de 1945, o voo que nunca partiu, a pista em Gatow, que já não era uma pista quando a pergunta foi finalmente feita, ainda estão onde ele os deixou. O arquivo em Freiburg está aberto. O arquivo na RGVA está aberto. O livro da Pröpster está aberto. O arquivo não esquece. Os editores esquecem. Hans Baur, nascido em 19 de junho de 1897 em Ampfing, falecido em 17 de fevereiro de 1993 em Herrsching am Ammersee. Este conteúdo destina-se apenas a fins educacionais e de reflexão histórica. Para citação acadêmica, consulte as fontes arquivísticas primárias referenciadas.